Solen, amados, vamos falar de Oholial hoje. Oholial, o que é Oholial? Oholial é o corpo de Yahushua. Ohol quer dizer tenda. Yal é a abreviatura de eterno, do nome do eterno. Abreviatura de Yahweh. Então, Oholial quer dizer tenda do eterno. E nós somos Oholial, nós somos o templo, né? O templo do eterno. Então vamos ver isso, o que é Oholial. Vamos conversar um pouco sobre Oholial. Oholial é o conjunto de pessoas sobre toda a face da terra, dos dias antigos, dos dias presentes e dos dias futuros, as quais creem ou crerão no verdadeiro e único Messias Yahushua. Oholial é a palavra hebraica que traz o sentido do corpo de Yahushua, diferente da palavra grega da qual se originou a palavra igreja. A palavra igreja é de origem grega, com o significado de chamados para fora. Do grego eclésia. A palavra original hebraica, Oholial, traz o sentido de corpo, indicando com clareza que todos aqueles que creem em Yahushua fazem parte do seu corpo, ou seja, parte integrante dele próprio, como novas criaturas e membros uns dos outros. No sentido de tabernáculo, Oholial é a habitação de Urim. Urim é o ser supremo eterno, é o Yahweh, o Criador, entre os que creem. Então, no sentido de tabernáculo, Oholial é a habitação do eterno entre os que creem. Oholial é referida também simbolicamente como a noiva, ou aquela que irá desposar o noivo, o Messias Yahushua. Essa noiva é composta de inúmeras pessoas, tantas quantos crerão ou creram no Messias Yahushua, e que virão a casar-se para toda a eternidade com o Messias Yahushua, conforme nos mostra o texto em Hanod Galut, que é Apocalipse 19, 7 a 9. Alegremos-nos, exaltemos-nos e demos-lhes o esplendor, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir o fino linho, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos justos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Oholial é invisível, gente. Oholial não tem sede. Uma importante característica da Oholial é a invisibilidade. Todas as instituições religiosas e sociedades humanas, até mesmo as sociedades secretas, são visíveis, possuem sede, possuem prédio, possuem lista de associados e pode-se com facilidade vê-las com os olhos naturais. A lista de pessoas que realmente fazem parte da Oholial é chamada pelas escrituras de livro da vida, o qual é absolutamente inacessível de forma natural ou pelos olhos natural, uma vez que somente o Messias Yahushua sabe quem está ou quem não está com seu nome escrito no livro da vida. Não existe nenhuma referência visível ou forma natural de sabermos quem faz parte e quem não faz parte da Oholial, porque o livro da vida não está aberto para leitura pelos nossos olhos. Quando as escrituras ensinam sobre o novo nascimento, fica muito claro que é o nosso espírito que renasce e não o nosso corpo. Nakidmon, que é Nicodemos, inclusive chegou a perguntar a Yahushua se teríamos de voltar ao ventre de nossa mãe para nascer de novo, considerando que o novo nascimento fosse físico, né? O nascimento do corpo. Yahushua esclareceu a ele que o novo nascimento deveria ser da água, imersão em água, e do Ruha, imersão no Ruka Ulim. Assim como nosso novo nascimento é em espírito e não em corpo, certamente não é possível aos olhos naturais sabermos quem realmente nasceu e quem não renasceu, porque o espírito não é visível ou contestável senão pela fé nas palavras de Yahushua. O que cada um de nós vemos externamente nos seres humanos é uma máscara, uma persona, que é como cada pessoa se apresenta para as demais. Dessa palavra, uma máscara, persona, que é como cada um se apresenta para as demais pessoas, dessa palavra persona que provém a palavra personalidade e pessoa. Do interior real de cada pessoa pode ser bem diferente de sua aparência externa.
E a exteriorização do íntimo de cada pessoa chama-se sinceridade. Quanto mais a persona se apresentar conforme o seu interior, mais sincera essa pessoa. A sinceridade é a característica de falar e agir conforme o íntimo, e não conforme a persona. Assim só podemos saber como é o íntimo das pessoas sinceras, mas não podemos sequer saber se uma pessoa é sincera ou não, a não ser por discernimento espiritual, que já é outro assunto, né? O fato é que somente Yahoo conhece o íntimo de cada pessoa, e somente ele conhece os que são sinceros. A Holial não é sequer composta por aqueles que dizem ser de Yahusha, senão por aqueles que realmente creram e o seguem. Nenhum homem conhece jamais o coração do outro homem, senão somente o Criador Yahoo conhece todas as coisas. Portanto, a Holial não pode ser definida por um local, por um determinado grupo de pessoas e muito menos por quem afirma fazer parte dela. Se por um lado, um determinado grupo de pessoas de uma localidade pode ter em seu meio aqueles que realmente fazem parte da Holial e também aqueles que não fazem, por outro lado, dois grupos separados de pessoas bem diferentes, em diferentes localidades, podem igualmente fazer parte da Holial, mesmo que não estejam fisicamente unidas, ou até mesmo que não tenham contato no dia a dia. Yahushua falou acerca disso com muita clareza aos seus discípulos, quando eles se ofereceram a proibir que os outros que não andavam com eles fizessem milagres em seu nome. Yahushua lhe disse: não nos proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Palavras de Yahushua. Não tendo Yahushua aprovado a proibição facciosa sugerida pelos discípulos, deixou muito claro que a Holial não se limita e nem se caracteriza por um determinado grupo de pessoas. Leva-se em conta também o fato importante de que aquele grupo de discípulos que sugeriu tal coisa era formado por aqueles que estavam pessoalmente com Yahushua no cotidiano. E mesmo considerando que os outros que não é contra nós, que não estavam no cotidiano com Yahushua, ainda assim Yahushua não os descartou, mas disse: quem não é contra nós é por nós. Assim, dentro de suas características de invisibilidade natural, a Holial jamais pode ser definida como um grupo aqui ou um grupo ali, ou uma localidade ali, numa localidade aqui, ou em algum prédio. A Holial é invisível e ninguém, exceto Yahushua, conhece quem são os seus membros, e ela é uma realidade espiritual impossível de se definir ou identificar por meios naturais. Como então a gente pode saber quem são os irmãos? Dentro dos princípios da luz, frutos de um espírito renascido, está a atitude de jamais suspeitarmos do mal sobre quem quer que seja. Em princípio, se uma pessoa afirma crer em Yahushua, ela é considerada como irmão ou irmã. É membro do corpo, porque somente Yahushua conhece os corações dos homens. Não existe razão antecipada para duvidarmos ou suspeitarmos da afirmação de fé de uma pessoa em Yahushua. Pelo contrário, se alguém afirma crer em Yahushua, isso é sempre motivo de nos alegrarmos. Isso é uma alegria para nós, uma vez que não suspeitamos maus e nem colocamos dúvidas sobre a declaração de fé de quem quer que seja. É fato que, com o convívio, frutos podem brotar que evidenciam uma falsa afirmativa de fé. Contudo, essas situações não são antecipadas, mas posteriores à declaração de fé daquela afirmativa. Em princípio, homem algum pode rejeitar alguém que Yahushua acolheu, seja por espírito faccioso, seja por falta de entendimento do que realmente seja o Holial, seja por tentativa de identificar o Holial por meios naturais ou mesmo por outras razões menos dignas. A Holial é referida como corpo de Yahushua. Vejamos o que diz nas Escrituras. Efésios 1, de 19 a 23. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Yahushua, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E Yahu pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu ao Holial, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Efésios 4, de 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Yahushua, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Romanos 12, de 4 a 6. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Yahushua, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a misericórdia que nos foi dada. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Yahushua, pois em um só Ruha todos fomos imersos em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Ruca, de um só Espírito. Eu não vou ler todo o texto aqui de Coríntios de 12 a 27, não, mas vocês podem ler, né? As Escrituras nos mostram com muita clareza a constituição e harmonia desse corpo, do qual Yahushua é o cabeça. A primeira importante observação sobre o corpo é que as Escrituras não dizem que Yahushua é um dos cabeças, como se esse corpo fosse alguma aberração. A forma singular é claríssima nas Escrituras, onde a cabeça é singular, única e exclusiva. Só há uma única cabeça nesse corpo, e essa cabeça é Yahushua. Somente. Nenhum homem poderá jamais reivindicar para si tal posição, uma vez que essa posição pertence de forma exclusiva a Yahushua. Somente qualquer tentativa humana de se colocar como cabeça representa tão somente uma usurpação do ser Yahushua, pecando com pecado de soberba, sendo o mesmo pecado já praticado anteriormente por Satã, o qual caiu devido à usurpação. É muito importante observar o primeiro contexto escritural acima, de Efésios, de 1 a 19, que está declarado que Yahu, o pai de Yahushua, deu a Yahushua o cabeça ao Holial, não sendo, pois, Yahushua propriedade ou privilégio de qualquer homem particular, mas sim o cabeça de todos o que nele creem. Nenhum homem ou mulher na Holial possui prerrogativas ou propriedade exclusiva de fé em Yahushua, tendo sido Yahushua dado por Yahu a toda a Holial, ou seja, cada um que crê em Yahushua é possuidor da dádiva de Yahu, de ter Yahu como cabeça. Dádiva esta que pertence a todos os que creem, sem particularidades exclusivas. Reivindicar para si posição exclusiva de Yahushua representa o mesmo pecado de Satã, usurpando lugares superiores e exaltando a si mesmo. Yahushua é o cabeça, a função do cabeça. A cabeça é o único membro pensante de um corpo. E a cabeça que tem o comando e controle de todo o corpo. O cabeça ordena e o corpo obedece. Pernas não andam sozinha pela rua, levando junto de si o corpo, sem que haja ordem e determinação da cabeça. O coração acelera por ordem da cabeça, ou desacelera quando a cabeça está calma. A respiração pode parar por ordem da cabeça ou prosseguir, sempre controlada pelo cabeça. O corpo, como todos os membros, somente obedece às ordens e controle da cabeça. Os membros do corpo não são órgãos pensantes ou com poder próprio de decisão, senão apenas obedecem ao cabeça. A cabeça tem igualmente a propriedade de planejar, o que não é uma propriedade do corpo. A cabeça planeja, o corpo somente executa o planejamento da cabeça. A origem de todas as coisas está na cabeça e não no corpo. Qualquer membro do corpo que tenha atitudes independentes da cabeça certamente não irá executar a vontade do cabeça, trazendo sérios problemas para si mesmo e para o corpo. Exatamente, meu irmão. Nós estamos ligados em Yahushua. Ele é o cabeça, ele é o nosso pastor. É ele que está no controle. Nós não podemos
podemos tomar decisões por nós mesmos hoje, né? A gente deve, né, sempre estar ligado ao cabeça. E não, ela tem representantes. Você acha que a igreja tem representantes aqui? Uma das mais importantes e igualmente animadoras frases de Arrucha pronunciou foi: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não foi isso que ele disse? As reuniões diversas onde se constitui o maioral ou chefe de tal religião, o catolicismo romano é um clássico exemplo disso, onde há um maioral denominado Papa, o qual, teoricamente, o representante terreno do falso Messias, no qual eles creem, sob a luz das Escrituras. Nós percebemos duas coisas de especial relevância em relação a isso. A primeira é que não existe nenhum texto escritural onde Arrucha tenha deixado na terra algum representante. A segunda, igualmente importante, é que Arrucha declarou sua presença conosco até o fim dos séculos, pelo que não há necessidade de um representante, né, diretamente. Então, quando a pessoa se coloca como representante de Arrucha, ele já está negando a ele mesmo. Em outras palavras, Arrolial não possui um papa ou modos católicos, e nenhum homem pode reivindicar para si tal coisa, por ser frontalmente contra as Escrituras, e também por negar a presença de Arrucha conosco, pessoalmente, até o fim dos séculos. Qualquer que tenha afirmado, que afirme ou venha afirmar tal coisa é somente um usurpador, cometendo o mesmo grave pecado de Rassatã, pelo qual ele caiu e recebeu condenação eterna. E Arrucha é seu, estimado ouvinte, porque foi Yahu mesmo que declarou, que se declare com autoridade, que declarou com autoridade, e se coloca em posições superiores, está agindo conforme a soberba menor. Quem deu a você esse amor foi Yahushua, que deu a você, estimado ouvinte, que deu a você em amor, e não qualquer homem em particular, não a qualquer um qualquer em particular na terra, não foi para um ou para outro, deu a você, né? Qualquer um que a si mesmo se declare com autoridade ou se coloque em posição superior está agindo conforme a soberba de seu coração. E sabemos que, pelas palavras de Arrucha, que no reino de Yahu, aquele que for o menor, esse será o grande. Os grandes no reino de Yahu não são os que declaram como os principais, como autoridades, como detentores do conhecimento ou como líderes. O grande no Yahu são os mais humildes, os pequeninos, aqueles que buscam antes o esplendor de algo do que o seu próprio. E Arrucha não deixou nenhum representante, porque ele mesmo está presente conosco até o fim dos séculos. Você crê nisso, meu irmão? E qualquer um que deseje, peça ou exija submissão e obediência a si mesmo é um simples usurpador, mergulhado nos desvarios da soberba, sem conseguir discernir a realidade espiritual. E Arrucha está presente como cabeça da Arrolial em espírito até o fim dos séculos, e o seu corpo está igualmente presente, sendo que nem a cabeça e que nem o corpo são visíveis aos olhos naturais. Meu amado leitor, meu amado ouvinte, Yahushua, ele veio fisicamente há 2000 anos atrás aproximadamente. Ele conversava com os discípulos, falava para eles, e falava para eles assim: a vós é dado vos conhecer o reino do Shoal-Mayal, e aos outros não. Por isso eu falo com eles por parábolas, e com vocês eu falo abertamente. Essa mesma realidade acontece hoje. Antes ele falava fisicamente, hoje ele fala espiritualmente aos dele, e fala por parábolas, enigmas, em modo figurado, para que as pessoas do mundo não entendam, mas que você que aceitou ele entenda a verdade. Então receba no seu coração a palavra de Yahushua. Receba, ouça Yahushua, porque ele fala contigo, meu irmão. Creia nisso. Eu vivo com essa convicção. Ele fala comigo, ele fala com você. Nós não precisamos ser ministrado por homens, não precisamos de autoridade sobre nós, porque a autoridade sobre nós é só um. Ele não deixou representante, ele não deixou líder. Nós somos um corpo, a decisão é do corpo. O corpo de Yahushua é que define as coisas. Então, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça,
que precise de decisões, ela não é uma pessoa que decide, né? É o corpo que decide, né? Não existe representante, não existe líder, existe um corpo que é o Holial. É o Holial que decide sobre qualquer assunto. E certamente teremos que decidir assuntos, que tomar decisões. Mas quem toma decisão é o corpo, é o conjunto, né? Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós dependemos do cabeça. E ao Ruxo é ele que pensa, é ele que nos dá direção. Então é nele que nós tomamos as nossas decisões. Não baseada em que os homens dizem, que as pessoas dizem, que o mundo fala, que o mundo deixou de dizer, aqueles conceitos que foram criados para o mundo, né? Nós estamos sob autoridade e em submissão ao único que é digno de toda exaltação, de todo louvor, ao grande, o qual o Pai deu toda autoridade, não só aqui, nesse presente, mas em tudo. Aqui tem autoridade sobre o que está em cima e o que está embaixo do Shual Maior. Nesse mundo que vivemos hoje e no que está de por vir, ele é que tem autoridade. Ele é o nosso cabeça. É ele que devemos seguir. E Yahushua Mehushai. Fiquem na paz. Que Yahushua lhes dê a paz, a Shualem dele. Que guie vocês. Guarde e proteja em todos os seus caminhos. Aminal.